Graça e paz, meus irmãos, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui para gravar a palavra de Deus, amém? Vamos ler João capítulo número 11, né? Essa passagem muito interessante, muita coisa para explicar, muita coisa para falar, muito conteúdo para consumir, amém? Eu quero ler o versículo de número 25, que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Creste nisso? Então nós estamos aqui numa cena em que Lázaro, amigo de Jesus, juntamente com as suas irmãs, né? Só que Lázaro estava morto, né? Lázaro estava doente. Então as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, elas mandam chamar Jesus e comunicá-lo que Lázaro estava doente. Só que nós vemos que Jesus ele demorou um pouco, né? Isso já é interessante, porque muitas vezes nós achamos que a vontade de Deus é sempre a nossa vontade, né? Nós cremos que o tempo de Deus é sempre o nosso tempo, e na verdade não. Muitas das vezes em que o nosso tempo, nós achamos que precisamos algo para amanhã. Só que Deus, ele sonda, ele conhece a nossa vida, ele sabe o tempo em que nós conseguimos suportar, né? Então, se existe um tempo, esse tempo quem sabe é Deus. Ele diz que há um tempo determinado para todas as coisas em cima dos céus, embaixo dos céus e em cima da terra. Então há um tempo determinado para que tudo aconteça, e esse tempo é um tempo de Deus. Então Deus, ele sabe exatamente o momento de agir, né? Interessante é que ele chama os discípulos, eles falam, vamos voltar outra vez a Jerusalém. E um dos discípulos, né, chamado Didimo, fala, vamos lá para a gente morrer com eles, né? Porque morrer com Jesus, por quê? Porque ele já tinha sido ameaçado de ser apedrejado, né? No capítulo anterior, no versículo 31, você vai ver, né? No capítulo 10, versículo 31, que ele já tinha sido ameaçado de ser apedrejado. Porém, ele volta, e quando ele chega, é interessante porque nós vemos a humanidade de Jesus, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele não era 50% homem e 50% Deus, não. Ele era 100% homem e 100% Deus. Então, nós vemos que quando Jesus chega, ele já vê aquela a coisa normal de um funeral, né? As pessoas não estão alegres ali quando tem um morto sendo velado. As pessoas estão tristes, estão se comovendo, estão ali consolando as irmãs, né? Marta e Maria. Então, quando Jesus chega naquele ambiente, ele já sente aquela tristeza, né? E é interessante nós observarmos que a Bíblia diz que Jesus, ele amava a Marta, a Maria e a Lázaro, porque eram amigos de Jesus. Então, obviamente, Jesus, ele, por mais que ele sabia que Lázaro estava morto, mas que ele iria ressuscitar, Jesus ele já sabia que isso ia acontecer, e ele entendia que isso ia acontecer. Só que o fato da humanidade de Jesus estar presente nele, ele se emocionou, ele chorou. É por isso que Jesus chorou ao ver aquela situação. Isso é incrível, porque eu imagino que Jesus ele tem esse mesmo sentimento conosco, né? Porque quando nós entendemos que nós somos amigos de Jesus, porque a Bíblia diz que os discípulos de Jesus, em João, mais lá para frente, ele fala, eu já não chamarei de servos, mas chamarei de amigos. Então Jesus ele diz, olha, vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. E nós cremos que todo aquele que é discípulo de Jesus, todo aquele que serve Jesus, realmente nós nos tornamos amigos de Deus, amigos de Jesus, porque outrora nós éramos inimigos de Deus, porém agora com a morte de Jesus nós nos tornamos amigos de Jesus. Então nós somos amigos de Deus. Então se nós somos amigos de Jesus, amigos de Deus, nós temos que entender que Ele também entende as nossas fraquezas, Ele entende a nossa fragilidade. Em Hebreus no capítulo 4, versículo número 15, se não me falha a memória, está lá em Hebreus 4, você lê o que você acha. Diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Assim pode socorrer aqueles que o buscam. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote. E aí vai explicar que o sumo sacerdote daquela época, ele ia oferecer sacrifício pelos pecados das pessoas, só que ele também tinha o risco, por quê? Porque ele também tinha pecado. Então, se o sumo sacerdote ia oferecer perdão pelos pecados de alguém, mas ele também tinha pecado, então corre o risco de até ele não ser aceito. Mas Jesus, que em tudo foi tentado e sem pecado, então ele pode nos socorrer. Então nós temos que parar para pensar e analisar.
olhamos para Jesus e falamos, cara, estou sendo tentado em certa área. Nós vemos, será que Deus não me entende? É óbvio que ele entende. Jesus foi tentado em todas as áreas, mas ele não pecou. Então nós vemos que Jesus ele pode se compadecer das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Então, o versículo que nós lemos é o versículo-chave que fala sobre ressurreição. Nós cremos que, assim como em 1 Coríntios capítulo 15 fala que o nosso corpo será glorificado e os mortos em Cristo Jesus, que morreram em Cristo Jesus, eles serão ressuscitados, porque nós cremos que assim como nós somos três, corpo, alma e espírito, o nosso corpo, se morremos agora antes da volta de Jesus, o nosso corpo vai para a sepultura, o nosso espírito volta para Deus e a nossa alma, ela fica aguardando a ressurreição e a transformação do nosso corpo. Então, nós vemos que nós ressuscitaremos os que morrerem. E essa é a pergunta que Jesus faz para sua irmã Marta. Olha, teu irmão há de ressuscitar. E ela diz, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Só que Jesus não estava querendo dizer que ele ia ressuscitar no último dia. Jesus estava dizendo, eu vou ressuscitar ele agora. Então ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo, na verdade eles não morreram, porque um dia eles vão ressuscitar, né? E me entenda como eu falo, não morreram no sentido de que eles não morreram eternamente, né? Então, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí vem a segunda parte, todo aquele que vive e crê, então, ou seja, aquele que morreu, mas ele morreu e ele creu, ele morrerá, no sentido, né, mais figurado, ele vai dormir um pouco e depois ele vai ressuscitar. Mas aqueles que vivem e creem em Jesus nunca morrerão. Por que a gente nunca morre, né? Isso é interessante porque, primeiro, que se a gente estiver vivo até a vinda de Jesus, nós não morreremos, nosso corpo será transformado. E se nós estivermos mortos, que nós não morre, crente ele passa um período de dormir, né? Paulo fala a questão dos que dormem, né? Então, mesmo se o crente morrer, porque nós cremos que existe três mortes, nós cremos que existe a morte física, que é a morte do nosso corpo carnal, a morte espiritual, que é onde nós cremos que quando Adão pecou, diz que a morte veio ao mundo, né? Então, a morte espiritual, que é a morte do homem para com Deus, de que o homem perdeu esse acesso a Deus, e nós cremos que existe a morte eterna, que é onde nunca mais, quem for para o inferno, ou para o lago de fogo, não terá mais como voltar, né? É a morte eterna, é morrer eternamente. Então, aquele que crê em mim nunca morrerá. Então nós cremos que até os que morrem, eles vão ressuscitar no último dia, mas os que estão vivos, se crê em Deus, em Jesus Cristo, eles nunca morrerão de fato, porque nós temos a vida eterna, né? Então, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? E ele fala sobre quem crê já tem a vida eterna. Por quê? Porque essa é a vida eterna que Deus nos deu, que me leva a pensar e entender que existe um Deus que ele quer que nós creiamos que ele existe. Por quê? Porque nós cremos que Jesus existe, que Jesus ele é o Filho de Deus. Nós cremos que nada pode nos separar do amor de Deus, né? Nada, a morte não pode nos separar do amor de Deus, e por isso que Jesus ele triunfou sobre a morte, porque tinha algo que separava nós de Deus, era a morte. Porém, quando Jesus morre, ele paga a nossa dívida, e agora nós não temos mais essa dívida, porque ele já pagou, o preço já foi pago. Então agora, se nós cremos em Deus, nós não morreremos, né? Nós já passamos da morte para a vida. Então, que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus, que nós possamos crer que ele é a ressurreição e a vida, que nós possamos crer que Jesus existe, que ele vive dentro de nós, e que isso é uma dádiva dada pelo próprio Deus, que colocou o ouro representado em vasos de barro, para que a glória não seja do barro, mas sim de Deus. Então o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós cremos que ainda que mortos, ainda que pessoas morram, ainda que pessoas morram em Cristo, e ainda que pessoas estejam vivas, elas nunca vão morrer. Por quê? Porque nós temos a vida eterna. Amém? Graça e paz. Até o próximo vídeo.